Este estudo é uma continuação. Deus tem mais de um povo? Uma outra questão nesse assunto que se impõe é que se as instruções alimentares, as leis alimentares, a Torá dos alimentos, ela é só para um povo ou se é para toda a humanidade. Nós vimos que houve instrução alimentar dada a Adão e Eva e que Noé sabia a diferença entre um animal puro ou limpo e um animal impuro, quando ele ofereceu no altar. E a gente vê também ali em Gênesis 7 a 9, quando Yod-Heh-Vav-Heh, ele diz que Noé pode comer. Certamente Noé, que sabia diferenciar entre o animal puro e o impuro, e ele só tinha levado um casal, um par, de animais impuros e 7 de animais puros, se ele comesse um animal impuro, aquele animal estaria extinto. Mas do puro, como haviam 7, ele podia comer e haveria tempo para eles se reproduzirem com maior velocidade, porque eram os únicos que poderiam ser ofertados no altar de Yod-Heh-Vav-Heh. Então, Noé já tinha essa instrução. Noé, ele não era judeu. Noé não era israelita. Né? Israel, ele é formado na saída do Egito, quando as 12 tribos, elas se multiplicam ali no Egito, né? E são chamadas a sair, e Israel é formado não só com os descendentes das 12 tribos que saem, mas também com Erev Rav, um misto de gente que sai. Todo aquele que entendeu que nenhuma daquelas divindades egípcias era Deus, mas só Yod-Heh-Vav-Heh era Deus, que superou o Deus Nilo, que superou o Deus Sapo e todos aqueles falsos deuses, inclusive o próprio faraó, né, quando o primogênito de faraó era considerado um deus, né, com a morte dos primogênitos. Então ele mostrou para a humanidade inteira não ficar enganado que não há Deus fora de Yod-Heh-Vav-Heh, e ele nos chama a isso até hoje. Não há outro, não há outro. Então atentemos para isso. Mas saiu do Egito quem quis sair. Não foram só, não, deixa eu ver se você é de alguma tribo de Israel, me mostra aqui sua documentação, faz um exame de sangue, me diz sua mãe, sua avó, sua bisavó, tataravó. Não teve isso. Ao contrário, a Torá nos diz que havia um misto de gente que caminhou com o povo, um Erev Rav, e desse misto de gente, eles estavam lá aos pés do Monte Sinai quando esta instrução foi entregue. E o tempo todo a Torá nos diz que uma só Torá, ou uma só lei, haverá para ti e para o estrangeiro no meio de ti. Deus, ele não tem duas instruções, ele só tem uma instrução. Ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que se chegar a uma tribo, ele passa a ser daquela tribo. E isso é o princípio também que vai ser usado até Apocalipse, quando nós vemos que na Jerusalém Celestial existem 12 portas, cada uma com o nome de uma tribo, e não tem nenhuma outra porta da igreja, dos gentios, não existe. Deus só tem um povo, Israel de Deus. E quem é esse Israel de Deus? Ele é formado por ramos naturais, que a casa de Judá foi a única que permaneceu, digamos assim, discernível do ponto de vista físico, natural, né, separada, porque voltou do cativeiro após 70 anos, porque manteve a Torá, o templo, toda a genealogia, o recorde, né, disso, a escritura disso, né, para que se discernisse quem o Messias foi usada para esse mistério, para esse propósito, por Yod-Heh-Vav-Heh. Então, a casa de Judá, que é Judá e Benjamim, Paulo era benjamita, né? A casa de Judá, Benjamim, os levitas que ali habitavam, e até qualquer um de outra tribo, como Ana, da tribo de Asher, que pega o bebê Yeshua no colo e se alegra, né? Ela era uma profetisa, estava dentro do templo, e nós temos lá em Lucas dito que ela era da tribo de Asher, uma das 10 tribos, que não voltou oficialmente do cativeiro e que escolheu viver ali no território da casa de Judá, e no sentido lato, ela era judia. Ela era judia. No sentido estrito, ela não era judia, ela era da casa de Israel. Mas no sentido lato, qualquer um que vivesse ali no território da casa de Judá como povo, era povo e era considerado judeu lato sensu. Como na história de Esther também, o judeu Mordecai, a judia Esther, eles eram benjamitas, não eram judeus estrito sensu. Né? Então a gente precisa perceber isso. E quem é o povo então? É a casa de Judá, que são os ramos naturais, e os enxertados, que é todo o outro que se aproxima, né? Como está lá escrito em Romanos 11 e Ezequiel 37, a partir do verso 15 até 17, 19, onde existem duas varas na mão do Messias que são unidas, fazendo um enxerto. Uma vara é para Judá e seus companheiros, ou seja, Judá e todos aqueles que estão junto com Judá, e a outra é para José, através de Efraim e seus companheiros. E assim, Efraim
Quem é Efraim? O filho mais novo de José, que nasceu no Egito de mãe egípcia. E qual é a bênção que Jacó coloca sobre Efraim quando ele cruza as mãos em Gênesis 48? Ele diz que Efraim será Melohagoim, que Efraim será uma multidão de povos. E Efraim, o despertamento de Efraim, é uma das coisas que os sábios dizem que é quando um estrangeiro, que se tornou povo estrangeiro, ouve a voz e diz: poxa, isso é sobre mim, esse é meu povo, eu me sinto em casa aqui. É porque, de certa forma, é a sementinha de Efraim, a coisa de Efraim, que não precisa ser física, é espiritual, lá sendo acordada, essa semente que está brotando. Efraim como uma multidão de povos. E essa expressão, Melohagoim, Paulo usa para dizer que até que venha a plenitude dos gentios, Melohagoim, uma multidão de nações que são os descendentes de Efraim, né? Essa multidão que virá e que vai ser reunida, né? Então, Deus, ele não tem dois povos, ele não tem duas instruções, ele tem uma instrução, que é uma Torá, e ele só tem um povo, que é o Israel, que é composto de ramos naturais e ramos enxertados, é o Israel de Deus, como nós lemos na escritura de Paulo, em Romanos 11. E a gente vê lá em Efésios 2 que Paulo diz assim: quando vocês outrora eres gentios, considerados incircuncisão pelos que são da circuncisão. Então, ser gentil na mente escritural de um judeu como Paulo é não ser povo. Então, o povo de Deus, quando ele diz: eu sou gentil, você está dizendo que você não é povo, porque o Israel de Deus tem o ramo natural e o ramo enxertado, que é Israel, não é gentil mais, eres gentil. Então, Deus só tem um povo, né? Então, o adotado, ele é igualzinho o filho natural, né? Até porque, se nós considerássemos que o pai tem uma regra para o filho natural e essa regra é opcional para o filho adotado, ou a regra não seria boa, de proteção, né? Ele está protegendo mais ou menos, porque é opcional, ou ele não seria bom pai. E nenhuma das duas hipóteses se aplica a Yod Revaviré, o nosso pai. Isso são premissas falsas, né? Então, quem é o povo e qual é a nossa identidade em Deus, é imprescindível que nós discernamos. A questão que é trazida é a questão de que se alguém que é evangélico, que está afastado da Torá porque foi ensinado e não alcançou o entendimento de que essa instrução ela é eterna, Deus não muda, conforme está lá em Malaquias 3,6, conforme Yeshua fala no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 17, 18. Se a pessoa ainda está com um véu sobre a sua mente, sobre o seu olho, e não discerne, se isso é uma razão pela qual ela deixará de ser salva. De fato, nós não somos chamados a discernir o destino eterno de ninguém. Quem está salvo ou não está salvo, será salvo ou não será salvo. Esse é um juízo que não nos cabe. O entrar na terra prometida requereu o sangue e também a obediência ao caminhar pelo deserto. Porém, nunca duvidemos que o Eterno é mais justo e bondoso do que nós. A lei que Deus tem é a seguinte: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Isso é uma lei dele. Então, ele livra o inocente na sua inocência. Está escrito em mais de um texto. Então, a questão é o seguinte: se a ignorância ela for considerada por Deus excusável, Deus usa, Deus age, e ele, então, na longanimidade dele, ele dá tempo para que se alcance o conhecimento, para que se caminhe ou não, se isso está acessível ou não, nos dias de vida em que alguém está. O fato é que nos nossos dias, o conhecimento ele tem se multiplicado, como estava profetizado. Hoje nós temos muitas ferramentas, né? E talvez não sejamos mais excusáveis. A questão é que dessa ignorância. E o fato é que nós não podemos escolher tornar a palavra de Deus de alguma forma aguada, né? Jogar uma aguinha nela, diluir, né? Para que ela seja palatável para alguém, né? Não, pode comer o que você quiser, Deus não se importa com isso. Por quê? Porque isso aqui não é nosso. Então nós não podemos negociar. Se Deus afirmou: destes não comereis, destes não comereis. Destes comereis, destes comereis. Independente de ser puro ou impuro,
cerimonialmente para ofertar perante o altar de Yod-Heh-Vav-Heh. Uma coisa é você não guardar uma instrução, não cumprir uma instrução, não viver uma instrução, mesmo tendo amor e temor a Yod-Heh-Vav-Heh, por ignorância. E outra, bem diferente, é fazer isso por rebelião, porque você quer ser senhor para si mesmo, você vai servir ao seu eu. Ah, mas eu gosto muito, camarão é muito delicioso, torresminho é muito delicioso, não vou ficar sobre isso, porque Deus não se importa com o que eu como. E isso de uma forma egoísta, tendo ouvido que Yod-Heh-Vav-Heh disse não coma, né? E isso é rebelião. E essa rebelião, ela é bem diferente, a consequência dela é diferente também. Então, cada um sabe se a tua escolha ela é uma escolha sincera ou íntegra, ou é uma escolha advinda de rebelião, né? A oração do Shema, que está lá em Deuteronômio 6, 4 até 9, precisamos colocá-la sobre as nossas mentes uma vez por dia, pelo menos. O Shema nos lembra que o nosso viver não é separado da Torá, precisamos falar nela, andando pelo caminho e ensiná-la persistentemente aos nossos filhos. Em Deuteronômio 30, verso 11, está dito que o mandamento que é ordenado não é difícil, não está no céu, não está no mar, mas ele é fácil, ele está ao nosso alcance, está diante de nós. Afinal, nenhum pai bom daria uma ordem impossível ao seu filho. Muitos foram ensinados a vida toda que o mandamento é impossível, que esta instrução é impossível e não é boa. Viver a Torá, ensinar a Torá foi exatamente o que Yeshua fez e nos conclamou a imitá-lo. O caminho estreito é simples, embora apertado. Entenda e creia que as agruras do caminho largo são muito piores. Como mestres e discipuladores, precisamos dizer ao fraco, seja forte, e amorosamente avisar o pecador, como Yeshua fez, vai e não peques mais. O processo só será de crescimento se houver disciplina e escolha. O pecado endurece o coração. Há 2 caminhos e só um deles traz bênçãos. Agora e no porvir, viver e proclamar isto é puro amor. E nós não somos chamados a sermos juízes disso. O fato é que de Deus não se zomba. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê o nosso íntimo, as nossas entranhas. Por isso que, fazendo uma digressão, quando você coloca a gordura e as entranhas no altar para queimar do animal limpo, né, é para que você saiba que aquilo também tem que ser entregue, dedicado no altar de Yod-Heh-Vav-Heh, né? Isso que você gosta, né? Isso que você preza, né? E por quê? Porque, na verdade, o pecado, de modo geral, ele, no imediato, ele é agradável. Porque se não fosse agradável, bom sensorialmente, né? Ninguém cometeria pecado, se doesse, né? Então, ele tem um prazer acoplado. A questão é que isso é enganoso. É que o fim disso é a destruição. E não é só a destruição no porvir, é a destruição na vida já, né? Um drogado, um alcoólatra, um adúltero, ele se degrada, né? Ele vivencia muitos males decorrentes do pecado, que o pecado traz consequências para a nossa vida, como a obediência também, né? Shalom e alegria e saúde são consequências de um viver obediente, né? E angústia e doença, está escrito, são consequências de um viver em rebelião. Sim, temos na Bíblia narrado casos do sofrimento do justo. Yeshua é um, outro foi Jó. A exceção confirma a regra. A regra é a bênção no caminho estreito. No início de Deuteronômio 28, nós lemos: acontecerá que se ouvires diligentemente a voz de Yod-Heh-Vav-Heh, teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos. 2. Todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz de Yod-Heh-Vav-Heh, teu Deus.
E aí temos uma sequência de abençoado, abençoado, abençoado. Veja lá. Sabe por que Deus deu a Torá? Eu queria ler para vocês Deuteronômio 5, quando nos é dito aqui, para que Yod He Vav He nos deu instrução, né? Deuteronômio 4, dos versos 5 ao 7. Verso 5. Eu vos ensinei os estatutos, Ruquim, e os Mishpatim, e os mandamentos, assim como Yod He Vav He, meu Elohim, me ordenou, que vós possais fazer assim na terra que vós ides possuir. Guardem, portanto, e os pratiquem, os cumpram, porque esta é a vossa Hokmah, sabedoria, e vosso Biná, entendimento, à vista das nações, dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente esta grande nação é sábia e de entendimento, pois qual nação, qual povo há tão grande que está Elohim tão perto dela, como Yod He Vav He, nosso Elohim está em todas as coisas pelo que o invocamos. E qual nação há tão grande que tenha Ruquim e Mishpatim, estatutos e juízos, tão justos quanto toda esta Torá que eu coloco diante de vós neste dia? Somente toma cuidado de ti mesmo e vigia e guarda o teu ser diligentemente, para que tu não esqueças as coisas que os teus olhos têm visto e para que elas não se afastem do teu coração todos os dias da tua vida, mas as ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então essa Torá é para que a imagem de Yod He Vav He, ela seja mostrada a todos os povos. A nossa vida ser mais separada, como Deus é separado e Ele é Tov, Ele é bom, representará maior saúde, maior alegria, maior shalom, e isso tudo, e maior imagem, a sombra de El em nosso viver, justiça, retidão, integridade, isso será um testemunho de quem Yod He Vav He é. E é para isso também que ele deu a Torá. Então a Torá, ela não foi dada para Israel só para ela mesma engordar, não, para que ela fosse testemunha de Yod He Vav He entre as nações, entre todos os povos. Está lá também em Isaías que eles seriam luz para as nações, Or Hagoim. Então, assim, é um engano, e o judaísmo, ele traz isso, mas é um engano, que a Torá foi dada só para o judeu, é só para Israel, Goim não precisa, eles inventam até 7 leis noéticas, que não é escritural, é doutrina e tradição religiosa, e que não é verdade, apesar de todo o engano ele obrar com uma parte de coisas que são verdadeiras, o pouco que há, mesmo que seja pouco, ele é o suficiente para aquilo ali ser um erro. Então, não errar é você buscar sempre o que está escrito. E toda instrução que Yod He Vav He nos dá na Torá, ela tem 2 testemunhas. E isso é uma lei escritural e uma lei do Eterno, que toda verdade se estabelece por boca de 2 ou mais testemunhas. E é interessante que quando a gente vê a instrução alimentar, que é detalhada para nós, escrita por Moisés, em Levítico 11, quais são as 2 testemunhas? Para os animais terrestres são ter o casco fendido, totalmente separado, e ruminar, e ser ruminante, ruminar o alimento. Então são 2 testemunhas, extrair lições espirituais dessas 2 características, mas o fato é que você não precisa consultar nenhum cientista especial e nenhum teólogo e nenhum rabino, douto, para você entender o que você pode ou não pode comer. A instrução para a alimentação, ela é dada de um jeito simples e direto que qualquer um possa entender. Veja, Levítico 11. Yod He Vav He falou a Moshe e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel, dizendo: estas são as criaturas viventes que vós devereis comer, entre todas as criaturas viventes que estão na terra. Qualquer
que tenham unhas fendidas e for de casco dividido e mastiga o pasto entre as criaturas vivas, esse comereis. Unhas fendidas, ou casco fendido, ou casco dividido, e mastiga ou rumina o pasto. Contudo, estes vós não comereis entre aqueles que mastigam o pasto ou aqueles que dividem o casco. E aí, aqui, Yod Revavirê, ele especifica aqueles animais intermediários que podiam enganar alguém, porque isso é difícil. O camelo, porque ele mastiga o pasto, mas não divide o casco. Ou seja, o casco do camelo, ele parece fendido pela frente, mas atrás ele é uma coisa só, ele não é totalmente dividido. Então, é um sinal. E aí, para você não errar, porque de repente a patinha está no chão, né? Você poderia não saber ou não discernir, ele está te dizendo aqui, ó, o camelo parece, mas não é. Ele vos será imundo. O coelho mastiga o pasto, ou seja, é ruminante, mas não divide o casco. Ele tem as patinhas, né? Ele não tem casco. Ele é imundo. A lebre mastiga o pasto, mas não divide o casco, é imunda. O porco divide o casco e tem pé dividido, contudo ele não mastiga, não rumina o pasto, ele vos será imundo. Da sua carne vós não comereis, e a sua carcaça vós não tocareis, eles são imundos a vós. Ou seja, aqui você não comer é a ordem. Isso aqui é uma instrução direta. E o pecado é a violação da Torá. Então, vós não comereis é uma ordem direta. Se você come, você está transgredindo a Torá e você está pecando. E ele vai ser imundo, a imundícia, né? A tamei, o estado de tamei, que é a impureza ritual, é até por tocar o casco de um porco. Você vai estar impuro ritualmente. E a impureza, ela é temporária. Você lava com água, você passa com o tempo, mas o pecado não é temporário. O pecado é a transgressão consciente e voluntária, né? Tem uma instrução direta e tem a transgressão consciente e voluntária, ela é pecado, é rebelião, requererá arrependimento e confissão, né? Então, o porco, né? A questão do porco. O porco é bem interessante, porque exteriormente, você olhando para ele, ele parece um animal permitido, porque ele tem casco totalmente fendido. Interiormente, ele não é, porque ele não rumina o pasto. Então, como ele não rumina, o ruminar o pasto é a purificação, mas o sentido espiritual dessas duas testemunhas, né? O casco fendido faz com que haja uma elevação do pisar no solo, uma elevação, né? Os sábios, eles dizem, olha, é como se você pega algo animal e esse animal, ele é um pouco mais elevado, né? E o ruminar o pasto. O ruminar, né, é a purificação que se dá num processo de você digerir algo fisicamente, mas também espiritualmente, né? De você não ser assodado e você, é assim, acabou. Não, você ser daqueles que ponderam, que comem, por exemplo, o alimento espiritual, a Torá, né, e ponderam, e ruminam, e vão, e voltam, para que não errem, né? Então, são duas características de um animal. O animal que tem essas duas características, eles são características que espiritualmente nós precisamos ter também, né? E aí, quando a gente tem aquela frase, né, você é o que você come, né, e você tem uma expressão popular que diz, olha, espírito de porco, né? O que é o porco? O porco é rebelde, o porco não discerne, o porco come qualquer imundície, o porco foi feito como um lixeiro da terra. Então, o porco aparece até bonitinho, ele tem uma aparência, né, de ser um animal elevado, mas não é. E é tudo internamente, né? E existe até um rabino que chama os cristãos que estão voltando às raízes hebraicas de o retorno do porco kasher, né? Porque quando no cristianismo, né, e na ignorância, comiam porco e isso não era levado em conta, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mais uma vez, ele não espera que nós permaneçamos ignorantes, ele quer que nós cresçamos, né, em entendimento e conhecimento. E a questão do porco, eu espero ter mostrado que é pecado, é que como Deus não muda e a Torá não muda, a gente vê lá no livro de Isaías, né, ainda é a mesma coisa, a questão do porco como abominação. Também lá em Isaías 65,
2 a 5, a gente lê assim: eu estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda em um halahá, um caminhar que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Um povo que me provoca a ira continuamente perante a minha face, que sacrifica em jardins, que queima incenso sobre altares de tijolos, que permanecem entre as sepulturas e se abrigam em monumentos, e que comem carne de porco, e o caldo da carne imunda está em suas vasilhas. Ou seja, tem vestígios de carnes impuras, né? Que dizem: fica do teu próprio lado, não te aproximes de mim, porque eu sou mais sadik do que tu. Este povo é como fumaça em meu nariz, um fogo que arde todo dia. Ou seja, essa rebelião, esse povo e o comer carne de porco é emblemático, porque é uma carne saborosa, suculenta, né? Que agrada ao desejo animal, carnal, que quer ser satisfeito, né? Porque o espiritual é você dizer não a si mesmo e dizer sim para a instrução do teu pai, e assim você amadurece, você controla seu instinto animal, né? Porque a diferença entre nós e os animais é que os animais não discernem para se controlar, mas nós somos chamados a escolhermos, a exercitar uma escolha, né? E essa escolha determinará também quem nós somos, quem nós seremos e onde nós estaremos, né? E o verso 66:15 diz assim: porque Yod-He Vav-He virá com fogo, e o seu Mirkavot como um vendaval, para render a sua ira em fúria e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque pelo fogo e por sua espada, Yod-He Vav-He pleiteará com toda a carne, e os mortos serão muitos. Isaías 66:17. Os que se purificam nos jardins, um após outro, com uma árvore no meio, comendo carne de porco, e a abominação dos ratos, serão tirados juntamente, diz Yod-He Vav-He. Na verdade, aqui serão exterminados, né? Aqui é no milênio. E aí diz assim: porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Virei e eu ajuntarei todas as nações e línguas, e eles virão e verão a minha glória, a minha beleza, Tiferet. E eu porei um ot, um aleph tav neles, um sinal, e eu enviarei alguns deles como sobreviventes às nações, para Tarshish, Pul, Lud, que puxam o arco, a Tuval e Avan, as regiões costeiras distantes, que não ouviram da minha fama, nem viram a minha Tiferet, beleza? E eles declararão a minha Tiferet entre as nações, e trarão todos os vossos irmãos por um sacrifício a Yod-He Vav-He, saindo de todas as nações em cavalos, e em Mirkavot, e em padiolas, e sobre carruagens e animais rápidos, para o meu Kadosh Monte em Jerusalém, diz Yod-He Vav-He, como os filhos de Israel trazem um sacrifício em vasos limpos, a Bait de Yod-He Vav-He. Eu tomarei também dentre eles os Kohanim e os Leviim, diz Yod-He Vav-He. E aí, aqui fala do 22 e 23 e 24, da renovação dos céus e da terra, né? E novos céus e nova terra. Então, a carne de porco, ela é emblemática por isso, porque ela tem uma aparência de pura e interiormente ela é impura. E ela representa também uma certa hipocrisia, né? Uma aparência exterior, quando você mostra uma santidade exterior, mas dentro você é podre, né? Yeshua também fala disso, quando ele fala como sepulcros caiados, né? Então, esse assunto, ele é muito importante, que não se erre, né? E é um assunto presente, e nós somos chamados a essa separação com Yod-He Vav-He. A gente precisa voltar a instruções, perguntar pelas veredas antigas e andar nela, diz Yod-He Vav-He, né? E o fim já está desde o princípio revelado, né? Então, desde o princípio nós temos que só havia uma regra de não fazer, e era uma regra alimentar. E aqui em Levítico, a instrução também, ela é simples, ela não é tão longa, tão detalhada, tão difícil, né? Nos é dito o que é alimento e o que não é alimento. Aliás, o que não é permitido, Deus sequer chama de alimento. Então, quando em qualquer texto na Brit Hadashah, se estiver falando de comida é só aquilo que é permitido. O povo de Deus nunca considerou comida o que não é permitido. Como nós, hoje aqui, não consideraríamos um rato comida, né? Não é algo que a gente considera comida, né? Então, a gente precisa não errar, né? Nos evangelhos, Atos 10, né? Não é sobre Pedro comer coisas impuras, e ele passa no teste de Deuteronômio 13, que diz assim: olha, se chegar um profeta com visões, com milagres e tudo isso acontecer, mas ele falar contrariamente à Torá, você não siga esse profeta, porque é Deus testando o teu coração, se você gosta do milagre ou se você ama a Yod-He Vav-He, porque o que ele deixou para nós foi a instrução.
Então, não adianta nenhum de nós que é chamado a esse ministério, que não é fácil, mas é glorioso quando ele serve para a glória de Deus, que é transmitir algo que não é nosso, que nós recebemos para compartilhar, né? O ensino que temamos, que temamos e tremamos, né? Porque Pedro não ousou dizer, não, já entendi, vou comer tudo agora. Não. Cornélio era temente a Deus, ele conhecia quem os judeus eram. E ele sabia o que Pedro não comeria. Então Deus diz, olha, só que havia um preconceito de que havia uma parede entre judeu e gentil que eles não podiam conviver. E foi essa parede, esse muro da separação que havia fisicamente no templo também, que Yod He Vav He começa a quebrar com a vinda de Yeshua. E que hoje esse muro ele é erguido pelo povo cristão, que diz, não, isso aí é coisa de judeu. E aí ele ergue um muro de separação. Não, isso aqui Deus deu só para judeu, foi naquele tempo, aquela povo. Aí ergue o muro. Quando Deus diz, eu derrubei o muro, eu rasguei o véu, você pode entrar na questão do santo lugar, né? Acessar os pães da presença, o altar do incenso, que são as orações, e a menorá, que é a luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. É a tua palavra, diz Yod He Vav He. Então, a gente precisa saber que Atos 10 não é sobre você viver e passar a desprezar toda a instrução alimentar. Pedro e nenhum deles pensaram isso e nem agiram assim. E Romanos 14, né? Romanos 14 também, na verdade, assim, Paulo ali está lidando com carne sacrificada a ídolo, carnes que seriam permitidas, mas que se você souber que uma carne é sacrificada a ídolo, você não deve comer. Mas assim, o povo dos açougueiros eram idólatras. Se você for perguntar, você não ia comer nada. E aí, você diz assim, olha, não pergunta, compra, tá à venda no açougue, não tá? Então, é para você consumir, você ora sobre ela, dá graças a Deus, e você pode consumir, Deus vai abençoar e vai te livrar, porque você não tem nenhuma intenção, você não está escolhendo se rebelar contra a instrução. Isso é que é o fato. Mas existiam alguns que dizem, não, eu sei que o cara lá, o açougueiro, ele é idólatra, ele oferta, eu prefiro não comer nada. Então come legumes, ok, não tem problema. Mas Romanos 14 não é sobre você poder comer aquilo que Deus não chama de alimento, aquilo que não é permitido, tá? Então, eu acho que com isso a gente cobriu os pontos que eu achei mais importantes neste assunto, né? E eu espero que isso abençoe e que alcance e gere discernimento, que possamos ser humildes para acolher a palavra da verdade e nos mantermos em xeque com relação a não termos opiniões e não nos apegarmos a opiniões e pensamentos quando estas forem contrárias à letra da Escritura. E assim eu me despeço dizendo Shalom.